porque é madrugada, acordei às 3 da manhã, o Senhor deu uma palavra direcionada a mulheres para esse tempo, homens também, mas essa palavra ela é pontual. Ela vai falar sobre o espírito de engano, como ele atua na identidade do povo de Deus e o que tem roubado do povo de Deus esse conhecimento. Essa palavra você tem que assistir ela até o final. Ela é pontual para essa estação. Quanto o inimigo tem se levantado para não somente bombardear, mas sem essa revelação, sem essa palavra profunda, o espírito de engano ele entra, atua e rouba. Ele saqueia, te paralisa, te deixa dentro de uma situação de você ficar no raso, numa escassez que não é o que Deus desenhou para você. Deus não te desenhou para essa forma. Então, quero convidar todas as águias que estão chegando. Bom dia a todas vocês. Tá diferente, porque quando o Senhor fala vai, faz, eu faço. Minha voz tá sempre que eu não abri a boquinha hoje, então tá fria ainda, né? São Paulo tá muito frio, dá pra perceber. O look de Campos do Jordão aqui. Look by Marci. Glória a Deus pela vida de cada mulher aqui presente. Aproveita e faz o aviãozinho. Me aproveita e, por favor, coloca na descrição aqui espírito de engano e como afetar a sua identidade, como ele deturpa a identidade nossa em Deus. Amém? Aí se escreve aqui para que eu fixe esse comentário. Lu, coloca lá no grupo, mulheres venham, porque esse aqui é extraordinário, a gente nunca está aqui. Enquanto isso eu vou orar, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso dia, amém? Pai, eu quero te agradecer por esse dia. Eu quero te agradecer por esse tempo. Quero te agradecer por essa estação. Eu peço a ti, Senhor, que seja a tua voz, a tua direção, que seja, Senhor, o Senhor a nos guiar, o Senhor nos conduzir, a conduzir as palavras, a ser conforme o teu querer, tua direção. Nessa madrugada, anjos do Senhor, ministros do Senhor, esteja com cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que haja uma liberação, poder, não haja influência maligna, então todo espírito contrário, tudo aquilo que o Senhor pensa está paralisado em nome de Jesus, tudo aquilo que é dito ao contrário está paralisado. Hoje, na nossa segunda-feira, nós começamos aqui, Senhor, só para essa ministração sobre tantas vidas que precisam ser ministradas, vidas que precisam ser despertadas ampliadamente. Obrigada-me. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que nós possamos viver sobre a tua direção, a tua revelação. Isso nos moldar e nos mudar completamente. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Seja, Senhor, no meu falar, no meu andar, no conduzir, que tudo aquilo que possamos fazer agora, nessa manhã, tenha o selo da tua presença, marca, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia a todos. Para quem não esteve no encontro à mesa, foi sobrenatural, encontro à mesa. Para quem não sabe, eu sofri um acidente no metrô e na tentativa de roubar não conseguiram, mas em contrapartida, eles rotacionaram, o rapaz rotacionou meus dedos. Então, eu tive uma fratura em espiral. Ela vem com uma rotação, como se rompesse o osso em vários, né, fragmentos. E eu fiquei com pinos na mão todo esse tempo. E tem sido um processo doloroso. Minha mão estava literalmente nessa posição. Não existe garra, então não consigo pegar nada, gente. É impressionante. Qualquer coisa que você precisa fazer esse movimento. E quando você pega, como é que você pega uma garrafa assim, né? Sem o movimento desse dedo. E no encontro à mesa eu vivo o sobrenatural, porque eu tô desde o dia 11 de junho, hoje é dia que, gente? 4 de agosto. Olha isso, desde o dia 11 de junho, eu não sei o que quer fazer isso aqui, uma garra, né? Não sei o que é isso com essa mão. E aí a Milene veio orar por mim, juntou a Aline, juntou mais mulheres. Quando eu vi, olha isso aqui, a ele a honra, a ele a glória, a ele louvor, glorifica de pé, igreja. Aqui está um curativo, porque eu tirei os pinos,
Então ficou os furos na pele. Não foi fácil essa parte. Eu só vi uma enfermeira me segurar aqui, a outra segurou aqui e a outra segurou meu braço. E a sangue frio falou: se prepare, vai doer. Detalhe: o médico falou: a dor que você vai sentir ela é superior à dor do rim, à dor de um dente, à dor até de um parto. Só isso. Sério. Então, eu só falei: anjo, o Senhor me ajuda. O Senhor me dá graça. Foi arrancando o pino assim. Eu pensei: vou desfalecer. Ali eu chorei como uma criança. Dá para entender o processo? Não. A Milene não sabia disso. Quando ela veio orar por mim, ela trouxe uma palavra tão específica. Aquilo me aumentou minha fé estava desse tamanho. É muita dor, o processo está lento. Minha fé estava desse tamanho, mas quando ela trouxe a palavra, aquilo foi subindo o nível, foi subindo o nível, foi subindo o nível da minha fé. A gente estava declarando sobre a minha mão, eu estava falando assim, eu creio, dura, dura, enrijecida. Mexe a mão. O médico falou, não saia do lugar. Mexe a mão, não saia do lugar. E ó como ela tá, ó, olha, ó, dá pra pensar. Ó, falta pouca coisa. A ele a honra, a ele a glória, a ele louvor, rakaseme astai sarabashai, para sempre, sempre. O que eu daria ao Senhor? O que eu daria ao Senhor? O que você daria ao Senhor? Por Ele ter te curado, por Ele ter te colocado de pé, por Ele ter trazido palavras, promessas grandiosas, mudado a sua sorte. Se você fosse pagar em dinheiro, como seria? Glória a Deus pela vida da Tauana, aniversariante. Glória a Deus por todas as mulheres que tiveram no encontro, à mesa. Glória a Deus pela vida da Sandra. Glória a Deus pela vida da Milene, que se dispôs a orar com fé. E todas as mulheres se mobilizaram. E eu posso dizer a Ele a honra, a Ele a glória e louvor. Eu precisava testemunhar aqui. Você que está aqui, faz o aviãozinho para 10 pessoas. Pega lá o aviãozinho, vou até mandar para pessoas que eu amo tanto, para que elas vejam o que o Senhor está fazendo. Estou mandando aqui também. Eu sei que nem todas podem estar na madrugada, mas há uma porção do Senhor na nossa vida hoje. Há uma porção específica do Senhor para as nossas vidas. E eu acabei de enviar aqui. Vai chamando mais pessoas, porque a palavra que o Senhor tem para nós é muito poderosa. Você sabe, quando eu apareço aqui é porque ela é tremenda. Vamos iniciar essa palavra que está aqui. O que é que está acontecendo com as nossas vidas em relação principalmente a esse espírito de engano? Efésios 1:4. Vamos lá, me ajuda aí, gente. Vai escrevendo Efésios 1:4. Eu vou pegar na Bíblia online, porque ela está mais prática aqui. Eu já deixei 1:4. Está dizendo, porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis à sua presença. Eu não sei a sua versão, mas eu bati em várias versões aqui. E todas elas está escrito antes. Aliás, é bom você pegar a tua Bíblia, tá? Vamos dar uma viajada aqui para você entender o que o Senhor tem para nos dizer hoje. Antes da fundação do mundo, para sermos santos. Então, voltando aqui, eu e você, nós somos escolhidas por Deus antes da fundação do mundo. Tá bem claro? Vamos partir desse princípio. Vamos agora para 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9. Gente, terminando de falar aqui, a gente vai para a nossa sala de oração. A gente vai para o grupo do WhatsApp. Se você não está, seja bem-vindo. A gente faz treinamento por vários períodos, vários dias. O Senhor tem nos ensinado batalha espiritual, como usar armas estratégicas, como ser e sermos ministradas para sermos curadas da raiz da rejeição e sermos livres e sermos instrumento de cura e bênção, porque uma mulher que não é curada da rejeição é uma mulher que se compete com a outra. Ela compete, ela inveja, ela tem ciúmes, ela fala pelas costas, ela te trai, porque ela tem a raiz da rejeição. Uma mulher curada, ela não
ela tem um caminho oposto, ela tem um caminho da realeza. A postura, o caráter dela é outro nível, porque a essência é o céu. Vamos lá, 2 Timóteo 1,9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi outorgada por Cristo Jesus. Então, partindo daqui, você começa a entender que Deus nos salvou e nos chamou para uma santa convocação. Ou seja, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Todos nós, sem exceção, foram chamados para essa santa convocação. E sabe o que mais? A Bíblia deixa claro que nós já vivíamos com Deus. Você viu antes da fundação do mundo? Você viu isso? Em espírito. Nós estávamos em espírito. Não perde essa linha de raciocínio para você entender isso. Obrigada por chamar as minas do encontro das águias, também as adoradoras, para estar aqui, né? E nós não temos hoje a consciência completa disso no mundo espiritual. Por quê? Vamos lá para mais uma passagem para fechar essa linha de raciocínio aqui, ó. João 17:5. João 17. Que eu daria ao Senhor. 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória. Isso aqui é Jesus falando, tá? E agora, Pai, falando com Deus, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A gente não pode passar batido pelas vírgulas. Presta atenção. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus, ele viveu nesse nível de glória. E ele está aqui lembrando e tendo saudade. Em outras palavras, Jesus veio desse ambiente espiritual. Ele sabia, tinha lembrança disso, e ele estava nesse momento relatando a saudade daquilo que ele tem consciência. Por que que a gente não tem essa revelação? Você já se perguntou? Se Jesus veio para nos conectar a Deus, ele vem debaixo dessa direção. Por que essa revelação ela não entra dentro de nós? Porque Jesus, ele não tinha pecado. O pecado não aboliu de Jesus a memória que ele tinha da origem dele. Vamos lá, acompanha nessa linha de raciocínio. Jesus tinha memória de onde ele veio. A Bíblia fala que ele, antes da fundação do mundo, desenhou eu e você. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Nós viemos da mesma origem. A origem não é a terra. Por que que Jesus lembra de onde ele veio, a gente não? Se a gente veio da mesma origem. O pecado. Ele aboliu em nós essa verdade. Vocês estão comigo aqui? Posso ouvir um glória a Deus? Ouvir eu sei que não dá. Escreve glória a Deus, estou acompanhando. Saio da cama. Gente, são 5 da manhã. Sai da cama. Faz igual eu. Mesmo com a voz rouca aqui, tô fora da cama. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Porque Jesus é diferente do homem nesse aspecto. O pecado faz perder a memória eterna. Não, isso é frase para você escrever. Vamos lá? Aí, ainda bem que vocês estão prestando atenção. O pecado faz perder a memória da onde é a sua origem. Agora a gente vai descer um pouquinho mais profundo. Tá comigo? Estão prestando atenção, né? A gente não tem o vislumbre da glória porque a gente não vive
esse vislumbre antes da fundação do mundo, porque o pecado matou essa lembrança, esse acesso, ok? Para isso nós tivemos que nascer de novo, para receber uma nova memória, mas parece que é para receber uma nova. Nascer de novo parece que é receber uma nova memória, não. Ou seja, daqui para frente eu tenho Jesus como meu Senhor Salvador, então agora minha vida começou. Não. Nada disso. Aprendemos tudo errado. Sniff, sniff. Sniff, sniff mesmo. Ah, agora eu tenho Jesus, eu sou uma nova criatura, agora começa uma memória nova. Aí você vai ficar inútil. Por quê? Porque você vai ficar batendo na sua memória terrena para mudar aquilo que aconteceu na terra, quando a tua origem está no céu. Antes da fundação do mundo, posso ouvir um glória a Deus? Antes. Então está o erro aqui. Por isso que entra o espírito de engano. Porque você fica rebatendo as dores que eu vivi com o pai, as dores que eu vivi com a minha mãe, as dores que eu vivi no passado, e você fica nesse ninho. E a coisa tá aqui, ó, ao nível de expansão. Pá! A gente vai chegar lá. Tá me acompanhando? Fala, tô. Escreve assim, tô junto. Que bom que eu vim. Escreve assim, que bom que eu vim. Manda para 10 pessoas, gente. Essa mensagem tem que acordar o povo de Deus. Eu tenho um propósito de vida. Fazer valer a pena cada lágrima que a minha mãe verteu quando eu estava decepcionada com igrejas, com líderes, que eu não fechei com o sistema. Eu estava revoltada. Eu não queria saber de igreja. Eu estava frustrada e minha mãe orava por mim. Posso dizer que cada partícula do meu corpo é uma gota da lágrima da minha mãe. Eu quero fazer valer a pena essas lágrimas. Eu preciso acordar vocês, não só pela madrugada, mas para entender isso de uma vez por todas, que isso muda tudo. Tudo. Vocês conseguem entender? Se eu pudesse pegar vocês e falar, muda tudo. Por isso, por favor, manda para 10 pessoas. Vai fazendo. E essa palavra ela tem que entrar aqui e mudar de dentro para fora, de uma vez por todas. Aí, ó, que bom. Aliás, deixa eu orar sobre isso, Débora. Anjos do Senhor, desperta as mulheres que estão dormindo. Anjos do Senhor, desperta todas as águias do grupo. Traz essa ministração, toque vidas quebradas e machucadas em nome de Jesus. Coloca lá no grupo, mulheres venham, às vezes tem que chamar. Amada, beijo para Portugal. Amém? Então, você precisa entender que através da santidade, uma vida de oração, escreve aí, santidade, uma vida de oração e de busca da presença de Deus, você acessa as memórias eternas. Você vai para o upgrade. Você sai daqui. Chamada sofrime até assim. Rica e bastante pastomas. Você sai dessa raiz de amargura e acessa os céus. Rabastique somando ele está. Sabe? Só de você levar essa ideia a sério, qual seria a sua única preocupação? Não, isso é uma revelação profunda. Escreve isso, por favor. Ramachê, carapalabaxá. Quem você era? Quem você é? E o que seremos? É a sua preocupação. É a tua origem aqui, ó. Não é aqui. Entende? Mas parece que essa preocupação não existe. Sabe? Para andar na terra sem saber que você veio do céu, da origem ao céu. Não, isso é uma coisa para fazer. Para andar na terra, você tem que andar assim, ó. Eu estou andando na terra sabendo que eu morei no céu. Consegue entender que isso muda tudo?
Eu tô na terra, mas minha origem é o céu. E foi o pecado que matou, foi o pecado que roubou, foi o pecado que saqueou. Mas quando você entra nessa porção cheia, que é Amanda, tua vida começa a fazer um looping pro céu. Não em círculo, mas um nível de glória em glória, vitória em vitória. Sabe? A maioria dos nossos lemas e decepções é porque a gente não entende que o que temos não é para ficar aqui, é uma preparação. Eu vou repetir. Tudo aquilo que aconteceu na terra, que se opôs ao plano de Deus, ao sonho de Deus, Deus pega toda essa matéria e molda como uma preparação para algo que ele vai fazer em você e através de você. Ou seja, até o estrago que o diabo trouxe para sua vida aqui na terra, Deus pega e surpreende uma matéria-prima e fala: eu vou dar um upgrade, vou levar um novo nível. Sabe aquilo que aconteceu com Jó? Eu vou aumentar a porção. Passada. Não. Se essa revelação entrar aqui no teu DNA, meu Deus, isso muda tudo. A nossa alma precisa ser transformada pelo poder. Poder, repete comigo. Poder. Poder da palavra. Nossa alma é salva. O que não é salvo é o corpo, porque o corpo ele vai gritar sempre assim: faz a minha carne, faz o meu desejo, faz, sai da linha, sai da aviação, sai da santidade. Isso é o corpo. Ele vai estar sempre militando. Ele vai sempre querer te colocar na linha. Escreve assim, ó. Linha da escravidão. Seja bem-vindo a todos que estiveram aqui presentes. Eu oro para que o Senhor toque a tua mente com essa palavra viva. E quando eu falar, não seja a minha palavra, mas seja a voz do Espírito Santo através da minha boca. E essa palavra entre como fogo no teu coração. Que ela queime, ela mude hoje de uma vez por todas. Te arranque dessa raiz de engano, aonde o inimigo está lutando contra as mulheres, é contra a identidade. Se você não entender de onde é que é a sua identidade, você é mais uma no meio da multidão. Você não nasceu para ser mais uma. Aqui é águia. Águia e leões. Amém? O nosso corpo quer nos levar a uma escravidão. Para quê? Para fazer o que ele quer. Ok? Vamos partir desse ponto. Até aqui. Sabe quem é um remanescente? Remanescente são pessoas que estão sendo ativadas pelo poder da palavra. Olha o que a gente está vendo aqui, poder da palavra. Esse poder da palavra está queimando em nossos corações. E o remanescente começa a ter flashes, revelações, a abertura do mundo espiritual. E você começa a lembrar da sua origem. Você começa a ter revelações da onde você veio. Você começa a entrar numa dimensão espiritual que é real. No céu, tem quem já entrou nesses níveis de revelação, já viu salas que inclusive tem órgãos novos, onde os anjos acessam esses órgãos e trazem para o povo de Deus. Há salas que existem armas secretas, armas novas de batalhas espirituais. Então você começa a acessar. Remanescente são pessoas que são inflamadas pelo poder da palavra de Deus e elas já entendem que a atmosfera e o acesso dela está no mundo espiritual e tudo que ela precisa aqui, ela acessa aqui. Ela acessa como você está na tua casa. Você está aqui, eu vou lá na cozinha, me levanto e vou para a cozinha. Acabou. Assim, ó. Vocês fazem um esforço, eu não tenho fórceps. Não é assim. Você está comigo? Então, são pessoas reconhecidas pelo Espírito Santo e Espírito Santo conduz de volta à origem. Então, elas carregam, presta atenção, o Espírito recriado em relação à regeneração. Ou seja, elas carregam a glória, porque elas começam a andar com o DNA da origem. Você já teve alguma pessoa? Eu tive com a Heidi Baker várias vezes. Várias vezes. Junto com ela. Ela já orou por mim. Ela já pôs a mão na minha cabeça algumas vezes. E conhecer essa mulher mudou muito a minha cabeça. Por quê? Ela carregava tanta unção que, ao ler a Bíblia, ela pegava a Bíblia para ler assim, ó. Para ler a Bíblia. No que ela virava
página, ela já estava caindo de unção, a igreja, metade da igreja caía junto. As pessoas não eram impactadas pela emoção, elas eram geradas um novo DNA. Elas saíam de lá transmitindo a glória, elas não conseguiam, às vezes, nem dormir, eram dias de glória. As pessoas pegavam nojo do cigarro, nojo do pecado, nojo da bebida, nojo das drogas, eram curadas de traumas assim, ó, tuf, por conta da manifestação da glória. É o que eu tenho buscado nos nossos encontros. Então vamos lá. Vamos avançar um pouquinho mais. Carregar o dons é muito bom. Mas ter a memória da eternidade, da onde você veio, é melhor ainda. Porque isso muda a tua caminhada na terra. Você não é mais uma minhoquinha de Jesus Cristo. Você é filha do rei. A tua postura, a tua identidade, o teu falar, o teu enxergar, você pisa com força. Tá? Então, verdades, isso é para você anotar. Verdades, repete junto comigo. Verdades que nunca foram ensinadas só podem ser conhecidas de dentro para fora. Eu vou repetir. Verdades que nunca foram ensinadas só podem ser conhecidas de dentro para fora, ou seja, níveis de revelação que só o céu pode dar, de dentro para fora. Santificação, busca, conexão, remanescente. Não há livro no mundo que ensine. Não há inteligência artificial, não há ciência, não há faculdade que ensine o que só Deus pode ensinar para você. E você precisa de ter uma experiência com esse poder. Não dá para você sair o ano 2025, não dá, sem essa experiência. Você concorda comigo? Fala assim, concorda, eu quero viver isso. Fala para mim, concorda? Apertei um botão, tá aqui? Não dá. Só Deus, e você pode ter acesso a isso. Por isso, agora entenda que orar em línguas é tão importante, porque você está fazendo o que orando em línguas? Você está pegando aqui, ó, o teu genético, ligando aqui, ó, eu quero ver isso. Pode escrever. Eu quero ver isso. Pode escrever. Orar em línguas faz você sair daqui, sai da terra, que você é da terra. O diabo vai fazer assim: olha como você nasceu, olha o teu pai o que fez com você, olha a tua mãe o que fez com você. Tira os olhos disso. Isso foi o momento que você entrou na terra, o pecado entrou, porque a palavra de Deus diz que você nascia em pecado. Em pecado concebeu a minha mãe. Deu ruim aí. Entende? Então daí você entra na frequência que o diabo quer que você pense. Você é uma abandonada, rejeitada, abusada, todos os traumas. Aliás, todas as anomalias, psicopatias, patologias, elas nasceram aí, nessa origem. E aí você fica trabalhando nessa origem, você não avança muito, quase nada. Você acaba resolvendo, tapando sua com a peneira, porque a própria psicologia não fecha o ciclo em si, não desmerecendo, porque eu tenho várias amigas psicólogas e penso em voltar a fazer uma faculdade que seja de psicologia já ano que vem, mas não é sobre isso que eu tô falando. A psicologia diz que não fecha o ciclo, ou seja, não te adapta a uma situação nova, mas não tem como dar um novo coração, e Deus tem. Vamos lá, Jeremias 1,5, vamos para uma outra revelação. Jeremias 1,5. Tá comigo, chama mais mulher. Não sei o que aconteceu com as irmãzinhas voltar a dormir. A gente vai orar, mas sem essa palavra, a tua oração fica uma mesmice. É só isso, gente. A nossa oração não pode ser uma mesmice. Jeremias 1,5 diz, o que diz? Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Repete comigo, eu sou escolhida. Aí o diabo sabe disso e fala, não, 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 não. Você é falida, você é miserável, você é pobre, você é fraquinha, você é fracassada, você é falida. Você não tem esposo, você não tem filho, você é estéril. Tá entendendo? Aí a Bíblia diz, eu te escolhi. Acabou tudo. Muda tudo. Antes que viesse ao mundo, tá aqui, não sei a tua versão. A minha tá aqui. Dá uma olhada na sua. Vai que
Está dizendo, só no ano 2025 eu lembrei de você, vai que está escrito isso. Mas a minha tá, antes que você viesse ao mundo, eu te separei, Anastabias, e te designei para a missão de profeta para as nações. Meu Deus. Não, você só vai fazer isso hoje. Lição de casa. Me escreve isso numa folha de sulfite, põe assim na cabeceira da tua cama, pá! E fala quem você é. Isso aqui, gente, não está escrito. Aqui está alguma parte na tua Bíblia que está escrito: isso aqui só vale para Daniel e Davi, mais ninguém. Tá? Tá? Me escreve aí. Fala alguma coisa, igreja. Estou acostumado a ver bagunça no Google Meet. Tá com bagunça aqui. Só para a gente entender isso. Aleluia. Então, o que a gente entende disso? Seja despertado para saber o que o céu já sabe de você. Não, não. Muito lindo isso. Seja despertada para saber o que o céu já sabe sobre você. Você só ouviu todo esse tempo, todas as mentiras. De tanto ouvir mentira, ela entrou dentro de você. Ai, agora Deus está te dizendo essa verdade, pelo amor de Deus. Me pega esse texto bíblico e me leia todo dia. Todo dia que mentira bater no teu ouvido, você pá, refuta. É isso que é refutar. Quantos carregam essa carga e não entendem que Deus pode libertar? Isso mesmo. Aleluia. A Bíblia fala que muitos antes de termos um nome na terra, nós tínhamos um propósito estabelecido por Deus. E é um decreto antes do pecado, antes dos traumas, antes do tempo. Está aí em Jeremias. O que te define não é o tempo, o que define não é a tua família, a tua história. O que define é o que está escrito aí. É onde você tem que focar a tua mudança. Eu sou do céu, vim do céu. O pecado me roubou essa lembrança, mas eu vou orar para que o Senhor me traga a lembrança do céu. Parece heresia? É Bíblia. Te dei todas as passagens bíblicas. Se chegou agora, vai lá no comecinho que você vai ver. Por isso que o espírito de engano fala, entra nessa hora. É aí. É por isso que a sua guerra se torna, digamos, cansativa, esgotante, porque você vai na força do braço contra o espírito de engano, esquecendo de para onde tua origem, a palavra. Você está entendendo? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? O que foi falado sobre você é o que o conselho eterno fala sobre você está aí. E o Espírito Santo pode atiçar todas as lembranças dessa memória eterna. Gente, isso é Bíblia? Quantas vezes a gente orou sobre isso? Nunca. Quando Deus me mostra isso, eu fico assim, quê? Demorou. Eu quero lembrar os céus, eu quero voltar a essa origem. Lembrado de que eu sou escolhida por Deus e não escrava do diabo. E não vou ter mais a minha identidade roubada. Fala, não aceito a identidade roubada. Chega. Fala hoje, chega. Escreve, chega, escreve. Reage. Shemandalaço quebarabachá. Vai orando em línguas você aí comigo. Vai orando em línguas você que está aqui comigo. Olha, bati o dedo numa cadeira e não senti dor. Eu estaria contorcendo no chão agora. Agora. O Deus que curou. Sabe o que o médico... Eu esqueci de falar isso para você. Você que pegou o comecinho do meu testemunho do que aconteceu com essa mão. O médico está preocupado. Está preocupado. Porque os meus ossinhos não colaram. E ele falou, vou te dar mais um mês. Eu só não posso manter porque você precisa movimentar, senão você vai perder para sempre a sua mão. Senão a gente vai ter que submeter uma nova cirurgia. Para tudo. Eu tô desde o dia 11 de junho nessa lenga-lenga. Estamos no dia 4 de agosto. Submeter uma nova cirurgia. Eu não conseguia. O rio foi pegar a minha mãozinha, pôs uma água quente e virou o dedo assim, ó. Tiquinho aqui, ó. Ó, eu chorava igual criança. Isso aqui, ó. Chorava igual criança. Vocês não fazem ideia. E a preocupação? Cadê o movimento?
Como é que faz? Acabei de falar aqui, ó, tem uma cadeira, eu bati o dedo, não doeu. Faz 2 dias que eu tirei os pinos. Aqui ainda tá com a cicatriz. Tá aberto. Quem faz isso? É o poder humano ou o poder de Deus? O que tem de impossível para ele fazer? Pelo amor de Deus, não seja como ferro. Só o ferro pode se destruir. Nada destrói o ferro, nada. Só o próprio ferrugem, ou seja, o próprio ferro se destrói. É você que fala, isso eu não vou viver, essa mentira, isso eu não vou... É você. Vamos continuar, que tem mais revelação? Eu já quero terminar, porque a gente tem que orar. Tem que ser na sala de oração. Anabaxica, andarabalabaixa, vou orando em línguas. Andarabalabaixa, quero te avisar que antes de você ser rejeitada pelo teu pai, antes de ser rejeitada pela tua mãe, antes de passar por tudo isso, Deus já tinha escolhido você, vimos isso antes da fundação. Você não é mais um, você não é sobrevivente. Presta atenção, repete comigo. Eu não sou uma sobrevivente, eu sou uma executora com Deus. Não, acho que você não entendeu. Você veio dos céus. O Deus que você adora habita em você. Então, o poder criativo de Deus está em você. Não há limites para os remanescentes. Não há limites. Entende? Não há limites. O poder criativo do teu Deus está em você. Tudo, tudo novo. Então, você é executora com Deus. O que o diabo vai fazer o dia inteiro? Mentira, 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 mentira. E você, a verdade, é verdade, é verdade. Pera, fecha essa frequência AM, sai. A frequência AM tem muito ruído. Vai para a frequência FM. Nítida. Saiba, você é enviada do céu na terra. Não foi você quem escolheu a Deus, foi Ele quem te escolheu. Agora, escreve isso. Quem você é, para escrever junto com o texto de Jeremias. Escolhida antes do tempo. Comissionada antes do pecado. Eu vou repetir. E enviada antes do caos. Nossa, meu Deus. Eu não sei você, mas isso vibra dentro de mim. Eu vou repetir. Escolhida antes do tempo. Comissionada antes do pecado. E enviada antes do caos. Você tem o DNA dele. Tem uma canção que é do Wilson que fala: escolhida, enviada, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Não vai dar tempo de ler, mas abre Hebreus 10, 38, 39 depois. Marca aí. Hebreus 10, 38 e 39. Amém? Você vai ler lá. E uma das coisas que muda a nossa vida e te leva a novos níveis, essa é aqui o fechamento. É o exercitar a fé. Sabia que dá mais trabalho exercitar a fé do que ter uma nota de R$ 100 na mão? É por isso que a gente fica, como é que fala? Avarento. Porque a nota de R$ 100 na sua carteira te dá uma paz. Tem um dinheiro. E a fé? Exercitar, dá trabalho. Melhor não. Deixa eu continuar com a minha nota de R$ 100. E aí a gente fica também mesquinho. A gente fica limitado. A gente não consegue entender o poder de uma oferta. A gente não entende o poder de selar uma palavra. Como essa, selar, minha. Pá. A gente não entende o poder da generosidade, que dá melhor que receber. Esse final de semana, eu peguei e investi pesado assim, ó. É para vidas. Vai. Põe. Mas pus pesado. Para mulheres que nem me conhecem. Uma mulher que está no grupo das águias. Eu dei uma oferta. Foi pesado. Eu tô num momento que
não tô podendo trabalhar. E eu perdi a conta de quantas mulheres me perguntaram sobre esse bendito INSS. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deus usa tudo. Deus usa a vida, Deus usa o INSS. Mas a gente tem que parar de, numa hora que se chama, uma convoca para uma oferta, para você aplicar uma oferta, você fala, você já viu o INSS? Como se fosse assim, ó, ele vai mudar a sua vida. Ou omitir o quanto você pode abençoar uma vida, tirar o corpo fora. Ou um ou outro. Tá na hora de você parar de pensar nos R$ 100 na tua carteira e saber que a tua origem é os céus. O poder criativo de Deus e o poder e a prosperidade abundante do Deus, do dono do ouro e da prata. Você não depende e não intermedia. Deus usa vidas. Usa. Deus usa vidas. E Deus usou muitas vidas, muitas aqui, para me ajudar a colocar de pé. Muitas. Glória a Deus. Quer dizer, foram poucas. A verdade é essa. Não foram muitas. Muitas questionaram. Muitas julgaram. Muitas enfiaram o dedo assim, ó. Muitas. Muitas tiraram o corpo fora. E Deus falou, eu vi quem tirou o corpo fora. Perdeu uma oportunidade de ser abençoado. Porque você não me conhece. Você está me vendo aqui nessa telinha. Mas o meu quarto, o meu secreto conhece. O meu joelhinho no chão conhece. O céu conhece. O céu conhece meu nominho. E é nisso que eu tô focando. Não tô nem um pouco preocupada. Eu vim do mundo da fama. Eu não sou uma pessoa que buscou a fama. Eu vim do mundo da fama. Abandonei até o mundo da fama para estar cuidando de gente que nem sabe que eu sou. E me julga. Mas só para fechar. E sem essa fé, sem um caráter de Cristo, sem uma prática da palavra, sem uma santificação, sem você se posicionar como uma mulher de Deus, você vai ser aqui, ó, o que o diabo quer que você seja, o espírito de engano. Mas quando você exercita a sua fé, você só está indo rompendo para o novo, rompendo para o novo, rompendo para um poder criativo. Você não aquilo que você não conhece, você não usa. Mas aquilo que você conhece, você aplica. Olha que está escrito aqui. Não entendemos, não usamos. Uma fé mirrada é mãos fechadas, porque nós não entendemos que somos de um Pai abundante. Então, você protege aquilo que você ama. Se o seu bolso não se converteu, é porque quem comanda a sua vida ainda é o dinheiro. E o dinheiro é o mais pobre dos níveis de riqueza de Deus. O dinheiro para pagar a conta é o mais pobre. Quando você sabe, quando você está no nível de riqueza e abundância, é quando você chegou. Eu já falei esse dia sobre 4 nível. O nível maior da riqueza é aquela que Deus fala assim: estou contando esse projeto na tua mão. Pá! Fechou. Lacro. Forte, né? Quem tá comigo falou: tô entendendo. Tô entendendo. Será que a doutora Camila, que eu acho que é da Pasteur, eu não lembro o seu sobrenome, pastor, acho que não. Seja bem-vinda se for a doutora Camila Linda, a esposa do Daniel Alencar. Deus abençoe, doutora. Você é bem, você já ministrou no Encontro das Águias. Não sei qual foi a edição, acho que foi a 5ª edição. Ela estará conosco no nosso retiro. Linda, né? Deus é lindo. O justo vive na terra. Presta atenção. Não, você tem que escrever isso. O justo vive na terra com a moeda do céu. A linguagem do céu. Vamos lá. O justo vive na terra com a linguagem dos céus, com a moeda dos céus e seguindo a direção dos céus. Tempos e estações. Vou repetir. O justo vive na terra com a moeda dos céus, com a linguagem dos céus e com a direção da nuvem. E aqui finalizando. Daniel foi conhecido como espírito de excelência. Mas na Bíblia não tinha o Espírito Santo ainda. Do que então está falando? Porque você tem o Espírito Santo, então quando você se conecta com o Espírito Santo, você já, então o cordão umbilical já ligou aqui. Ele está falando sobre Isaías 11:2. Vamos lá, a gente finaliza aqui, que é a última revelação que Deus mostrou, Isaías 11:2. Isaías 11
e 2. Você tem que pôr isso na Bíblia, marcar com caderno, na letra amarela, azul, o que for. O Espírito do Senhor repousará sobre você. O Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito do poder, olha quanta coisa. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o Espírito do temor do Senhor. É por isso que Daniel era conhecido como Espírito de excelência. Ele podia não ter o Espírito Santo, mas a busca dele, a ativação da fé dele, o crescimento da fé dele, fez com que ele acessasse o espírito de excelência que ele trouxe da onde? Da origem, dos céus. Então você entende o porquê orar em línguas, por que motivar sua fé para crescer, por que ser generoso, por que viver nessa santidade, porque tudo isso mais um pouco para ativar as memórias celestiais da sua origem forte. E aqui a gente finaliza orando. E vamos terminar aqui, a gente vai para a sala de oração, orar pelos pedidos uns dos outros. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor deu uma palavra específica para nós. A nossa origem é os céus. O inimigo entrou com pecado para dizer e a deformar qual é a nossa origem. E a terra não é a nossa origem. A terra foi o lugar de manipulação demoníaca para trazer um espírito de engano e fixar na nossa mente que a nossa identidade era falência, era violência sexual, era rejeição, abandono, era esquecimento, era pobreza, era miséria, escassez e tantas outras desgraças e traumas. Mas hoje, o Senhor mostrou na palavra que nós perdemos a nossa memória da nossa eternidade, porque o pecado entrou. Ali, no nascimento da nossa mamãe, o pecado entrou. E desde então o diabo vem infernizando, atazanando a nossa vida. Mas hoje, essa identidade sendo descoberta, nós queremos nos ligar à identidade celestial e dizer: conta conosco para sermos a remanescentes do Senhor. Conta conosco, Senhor. Conta conosco. Porque essa identidade, ela vai estar enraizada dentro do nosso corpo. E vamos declarar de uma tal forma que nós vamos viver como geradores, como participadores, como ativadores do que os céus quer que ativemos na terra. Não vai nos faltar unção, não vai faltar glória, não vai faltar provisão, pelo contrário, seremos abundantes, não seremos mesquinhas. Não seremos dependentes do sistema e nem do INSS. Seremos dependentes de algo muito maior. Um nível de riqueza no exponencial que vai além das circunstâncias humanas. E eu glorifico a Deus por mulheres que o Senhor está trazendo, que vão investir pesado no Encontro das Águias, para a gente fazer encontros presenciais e trazer mulheres do Brasil para vir ministrar com unção e poder. E vir com uma largueza, vir com uma unção, vir com portais abertos dos céus, porque o Senhor desenhou mulheres desde a infância para transbordar, e o inimigo quis roubar, mas quando se conecta a mulheres, águias que já estão voando alto, com aquelas que estão chegando, com aquelas que descobriram que pode voar, com aquelas que descobriram que estão com as asas quebradas, mas precisam só ser curadas para voar alto, nós explodimos. Eu glorifico a Deus, são poucas, mas são poderosas. Traz essas mulheres, Senhor. Num grupo de 500 mulheres, são sempre as mesmas 5 que abençoam, sempre as mesmas 5 que transbordam. Abençoe grandemente essas mulheres, porque elas entenderam a visão do reino. Não é sobre mim, é sobre o que a gente vai fazer de impacto nessa terra, de transformação, de pegar mulheres que são um caco e colocar de pé e fazer elas voar tão alto que só a glória pode sustentá-las nos céus. O diabo não pode mais tocar. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Que essa mensagem marque as mulheres certas, as sinceras, verdadeiramente marcadas por ti. Eu te agradeço por essa manhã abençoada em nome de Jesus. A Débora perguntou, Jeremias, qual que é? Jeremias 25? Não, é Jeremias
confirmando aqui que a gente leu, para você escrever no seu caderno, colocar na cabeceira da sua cama. Me põe isso na testa, pelo amor de Deus, escreve isso, tá bom? Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Posso Nancy? Te amo. Vamos lá, só para o grupo de oração. Pode fechar. Lu, pode colocar o link. Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Amém? Amo vocês. Até a próxima direção que o Senhor nos trazer aqui. Estamos na campanha, termina 21 dias essa semana. E marcamos essa semana como uma semana do renovo. Então, se você não fez jejum, começa hoje. Começa hoje, dá tempo. Apesar de não ter feito os 21, pega esses 7 dias finais para a gente poder ativar essa palavra na nossa vida, amém? Amo vocês, beijo no coração. Vamos lá para o grupo do WhatsApp.